Vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Gálatas 3, a partir do versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a esperança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerramos, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Alguém abre para mim Gênesis 12, versículo 7, o que abrir primeiro lê. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Veja só, Deus vai recomeçar a construção da humanidade. Ele começa a reconstrução por Noé. Mas quando ele vai recomeçar a edificação de um povo, ele recomeça por Abraão. Então, isso é lindo, porque se nós olharmos para toda a história, Deus começa a humanidade com Adão, mas recomeça o seu povo por Jesus Cristo. Então a humanidade ele começa por Noé. Quando ele fala, agora eu vou formar um povo que vai dominar, conquistar as nações da terra, ele chama Abraão. E ele faz uma promessa a Abraão. Por que Isaac tinha que ter a exatidão da tipificação de Cristo? Porque o descendente de Abraão
não é aquele que literalmente foi o primeiro a nascer. O descendente de Abraão é aquele que viria da sua linhagem. Assim como Jesus também é o descendente de Davi, como ele é a raiz de Jessé. Mas Jesus nasceu de Davi? Por que ele é chamado de filho de Davi? Por quê? Porque Deus não está falando do estado literal, primeiro, ele está falando do estado genealógico. Então, o descendente de Abraão não está relacionado a Isaac. Isaac era a tipificação. É lindo isso, porque Isaac era o primeiro, a primícia. E toda a primícia aponta para Cristo. Deus estava falando claramente. O teu descendente, Abraão, conquistará, eu darei as nações da terra. Ele está falando assim, ó, mas o primeiro vai tipificar o que há de vir. E o descendente, que é Cristo, terá o domínio sobre todas as coisas. E quando, escute, nessa repovoação, quando Deus vai instituir um povo por meio da humanidade, o desejo de Deus nunca foi ter um povo separado do mundo para ele. Escute, igreja, o desejo de Deus sempre foi ter um povo que aculturasse o mundo para ele. Está entendendo ou não? Deus vai falando, no meio do mundo eu vou tirar um povo para mim. Não, eu vou pôr o meu povo no meio do mundo para tomar o mundo para mim. Você entendeu, igreja? Amém? E Deus escolhe Abraão e fala, a partir de você eu vou fazer uma grande nação, para que essa nação viva debaixo dos meus atributos e das minhas condições. E Deus estabelece, escute, a sua lei. Por quê? Não existe um povo ou uma nação que seja constituído senão por meio de uma lei. Se não houver lei, não tem país. Se não houver regras, não tem nação, não tem povo, não tem cidade. Você nunca vai chegar em nenhum lugar e fazer o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Não, lá sempre vai ter uma lei. Amém? E essa lei, ela evidencia o quê? Ela evidencia a cultura que aquele país vive. E na intenção de Deus em ter um povo exclusivamente seu, que iria aculturar todas as nações da terra, Deus diz, agora eu vou estabelecer a minha lei. E qual é a intenção de Deus? Escute, intenção de Deus em ter dado uma lei. Por que então Deus não começou com Adão, dando para Adão uma lei? Por quê? Porque a intenção de Deus nunca foi que o homem cumprisse regras para viver uma cultura. A intenção de Deus nunca foi que o homem vivesse uma cultura pelo cumprimento de regras. Por que é que existe maldade no mundo e em muitos lugares não existe criminalidade? Porque, embora o homem sendo mau, ele se submete a uma regra. Mas não é porque ele não mata que ele é bom. Está entendendo? Não é porque ele não mente que ele não é mentiroso. Não é porque ele não adultera que ele não é lascívio. Está entendendo ou não? Então a regra, Landro, veio para castrar aquilo que deveria ser moralidade, uma espontaneidade de vida. A vivência que Deus sempre desejou para o teu povo foi que vivêssemos uma cultura orgânica, escute, onde o cumprimento de regras era desnecessário. Então, o primeiro homem, Adão, que Deus criou, toda a cultura que Deus esperava para a humanidade, ele colocou dentro de Adão. Bum. Ele falou, a partir de você, Adão, todo homem vai amar. Todo homem vai ser solidário, ninguém vai pensar em si, cada um vai pensar no outro, as pessoas vão respeitar, vão viver em comunidade, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter... A partir de você, como o pecado entra em ação, o homem, escute, se tornou contrário aos valores de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus diz, agora, eu preciso estabelecer regras para mudar o comportamento de um homem que agora se tornou selvagem. Então as leis são a exatidão, repete comigo, exatidão,
Se você puder, escreve isso. Escreve assim, as leis. Escreve, as leis. Isso tem tudo na sua apostila, mas eu quero que você escreva no seu caderno para reafirmar, mas tudo isso está na sua apostila, tá bom? O pastor Cauê disse ontem aqui, e eu quero pedir a sua cooperação, para que num dia antes, leia o conteúdo do próximo capítulo, vai lendo a apostila, para quando chegar aqui, o que eu vou falando já vai fazendo sentido para você, porque eu estou seguindo o conteúdo da apostila, mas não estou seguindo, eu não vim aqui ler a apostila para você. Eu aprendi com o professor Cauê, ele falou assim, você não pode chegar lá e ler a apostila. Se fosse para ler, o pessoal lia na casa deles. É para você chegar lá e pregar com revelação. Aí, não, menos. Agora é a minha hora de brilhar. Quem anotou aí? As leis são a exatidão de um comportamento perfeito. A exatidão de um comportamento perfeito. Se o homem vivesse exatamente o que estava escrito na lei, o homem teria o comportamento idêntico ao comportamento de Adão. Idêntico. A lei estava resumida em 10 mandamentos, mas a lei não era 10 mandamentos. A lei está totalmente relacionada a 613 leis, ordenanças, estatutos, juízos e testemunhos. São 613 mandamentos que o povo de Deus tinha que praticar. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma cultura vivida fala exatamente de um comportamento exato. Por exemplo, um português. Um português, ele tem a cultura de sentar na mesa e o brasileiro, ele pega o prato aqui já e... O brasileiro não, ele senta na mesa, primeiro ele morde uma azeitoninha, depois ele pega um pedacinho de pão, não é, filho? Aí ele toma uma sopa, e depois ele come uma salada, e eu já acabei meu prato faz tempo, estou esperando ele terminar a sopa dele. Aí depois ele come o prato, aí depois ele come outro prato diferente, aí depois ele come uma sobremesa, toma um café. É a cultura dele. Por quê? Porque a cultura dele evidencia a mesa. A mesa é o momento dele fazer a refeição dele. Pelo menos na cultura que eu fui inserido no Brasil, mesa foi feita para comer. Você sentava para comer. Era assim, não é? Você sentava, olhava para cá. Não era assim, filho? Acabou. Isso quando não comia escorado no fogão, assim, na pia, porque você comia e já pegava um pouco mais. Olha o bicho se entregando ali. Você comia assim, não comia, filho? Escorado na... comia em pé para comer mais rápido. Então a cultura evidencia o comportamento. O que essa cultura nos mostra? Que a mesa, para muitos lugares no Brasil, é irrelevante. O que é relevante é a comida. Certo? Na cultura aqui de Portugal e alguns lugares da Europa, mostra que a relevância da mesa é você se alimentar e se relacionar. Por quê? Porque enquanto você está comendo azeitona, você está conversando. Você sabe que a cultura na Holanda, eles jantam 6 horas da tarde. E deixa eu te falar o que é cultura. O meu sogro é holandês. E meu sogro é assim. O Murilo morou lá, também sabe. Se o holandês falar para você assim, ó, você vai jantar lá em casa, ele pergunta, ó, ele fala, eu vou fazer bife com batata frita. Quantos bifes você vai comer? Aí você fala, não, eu vou comer um. E quantas porções de batata frita? Uma. Então tá, aí ele vai fazer a janta, o meu sogro é assim, os holandeses são assim. Aí ele faz a janta, quando você chegar na casa dele no horário marcado,
vai ter o seu prato com um bife e uma porção de batata frita do jeito que você falou que você ia comer. Não tem panela, não tem nada, é tudo limpinho. Ele já fez, já limpou e pôs no seu prato. Escute, e se ele marcar com você 6 horas, você chegar às 6:05, ele já está comendo. Por quê? Porque ele tem um rigor, não é assim, Murilo? Ele fecha a porta. Irmãos, e um dia eu fui fazer uma visita com o Abraão lá, na Holanda. Cheguei lá, e a mulher estava esperando a gente, tudo. E nós chegamos lá. Nós chegamos, era 6 horas. Batemos na porta, oi, tudo bem? Alô lá, tudo bem? E tinha uma frente de vidro, assim, a mesa ali. A mesa posta. Eu falei, olha, até colocar a mesa para receber nós. Olha que benção. Ela abriu a porta, tudo bem? Olha, vocês esperam só um pouquinho, nós vamos jantar e eu já recebo vocês, tá bom? Vocês podem esperar. Aí eu olhei para o Abraão assim, sim, claro. Ela fechou a porta, sentou na mesa, ela, o marido, 2 filhos. Eu ali fora, ela, só um minutinho, tá? E eu do lado de fora. Não é, Murilo? E eu, aí atravessamos a rua para não ficar constrangido, sentamos num banquinho, e ela comendo. E eu falei, meu Deus do céu. Na hora que acabou, ela lavou a louça e foi lá abrir e me chamou, pode vir, já acabamos. Se fosse no Brasil, o que nós fazia? Não, entra aí, irmão, entra aí, põe um pouquinho de água aqui no feijão. Espera aí que eu vou fritar mais uns 3 ovos, nós põe aqui, senta que nós comemos tudo. É assim? Pô, holandês, não é. Isso se chama cultura, porque a cultura vai determinar um comportamento. Você está entendendo por que é que Deus estabeleceu a lei? Porque Deus estava querendo de volta o comportamento de Adão. Deus estava querendo de volta um homem que não matasse, um homem que não roubava, um homem que não cobiçava. Deus estava querendo de volta o homem que amava. Deus estava querendo de volta o homem que repartia. Deus estava querendo olhar e Deus estava querendo ver de volta o homem que não cobiçava a mulher do outro. Porém, escute, Deus olha as obras comportamentais ou Deus olha a intenção do coração? Apóstolo, mas então peraí. Se Deus queria um homem com comportamento adequado, por que ele tentou moldar o homem por fora mediante a lei? Por quê? Sendo que Deus vê o coração. O que interessa para Deus? Glaucio, um homem que não mata, mas no coração dele ele odeia. Ou um homem que no coração dele ele ama. Você acha que para Deus é válido? Cara, eu não matei o Rafael, mas no meu coração eu já matei e exterminei ele. Se Deus conhece o coração, Deus não tinha intenção de dar a lei para moldar o homem por fora. Mas Deus estava deixando claro, se o homem praticar esses 613 mandamentos, esse é o comportamento perfeito que eu quero ter. Amém, meu povo? Amém. Deus falou, então está aqui a lei. Todo mundo, vai lá, pode cumprir. E o povo começou a viver mediante a lei. Só que Deus é tão bom. Sabe o que Deus fez? Uma vez por ano ele preparou um sacrifício para remir o povo. Porque Deus já sabia que o povo ia ser incapaz de cumprir. Falou assim, bom, eu já vou deixar aqui, nessa lei eu já vou deixar um sacerdote para entrar uma vez por ano, para fazer uma expiação, uma santificação por todo o povo. Porque eu já sei que eles não vão dar conta de cumprir mesmo. Para mim não precisar matar todo mundo, eu vou perdoar. Ou seja, vamos ser inteligentes. Israelzinho, você é mais inteligente do que todos aqui. Ajuda nós a pensar. Será que Deus estava pregando uma peça na gente? Por que ele deu uma lei que a gente não ia poder cumprir, Israel? Ainda deixando a deixa aqui de que ia perdoar nós. Era como se ele tivesse já com a vassoura aqui, deixando o negócio. Você falou, eu sei que você vai fazer sujeira, mas eu já estou aqui, ó, prontinho para limpar. Ele deixou o sacrifício preparado. Uma vez por ano, o sacerdote entra lá e faz a expiação pelo pecado do povo. Porque eu sei que vocês não vão dar conta de cumprir. Beleza. E a lei, querido, nós lemos aí no versículo de número 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Quem sabe o que é um aio? Aio, na tradição judaica, é um mentor, um tutor,
É alguém que os pais confiam a criança para que possa servir de educação para aquela criança. Quando a criança cresce, já não precisa mais do aio. O aio é dispensado. Aio também é aquela varetinha. Sabe quando você coloca uma planta uma mudinha, a mudinha pequenininha, o vento bate e entorta a planta, aí a planta cresce torta. Aí você não coloca um pauzinho do lado e amarra a planta no pau? Hã? Porque se amarrou a planta no pau, a planta cresce porque ela está escrava do pau. A lei é esse aio, esse paio. Todo mundo que estava escravo, amarrado na lei, crescia concernente à lei. Mas a lei só serviu até Cristo. Por quê? Porque quando Cristo vem, escute, Cristo, ele fala uma coisa que é uma indagação para muitos. Ele fala assim, ó, eu não vim para remover a lei, eu vim para cumprir. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Jesus cumpriu o sábado ou Jesus violou o sábado? Hã? O que os sacerdotes falaram que ele fez? Os sacerdotes disseram que ele violou. Por que você faz o que não é lícito fazer no sábado? Por quê? Porque ele fala assim, ei, eu não sou a prática comportamental da lei, eu sou a intenção exata da lei. Ele fala, eu não sou a prática do descanso, eu sou o descanso, eu sou Senhor do sábado. Entenda, a lei era a prática comportamental, Jesus era a integridade intencional. Ele era a lei andando. Se alguém olhasse na lei, não matarás, dentro de Cristo ia achar amor. Se alguém olhasse na lei, não roubarás, dentro de Cristo ia encontrar generosidade. Ou seja, Cristo foi traduzindo todos os atributos da lei e tudo que Deus esperava que o povo vivesse por fora, Jesus Cristo veio para manifestar por dentro. Quem está entendendo, diga amém. Ele foi a lei exata. Jesus Cristo foi a lei exata, andando exatamente como Adão andava no Éden, Jesus andou em Jerusalém. Como Adão andaria no Éden, Jesus andou nas ruas de Betânia. Como Adão andaria, Jesus andou, porque Jesus foi o homem vocês me ajudam, perfeito. Volta lá. Então por que Deus deu a lei? Você sabia que nós não ia poder cumprir? Escute. Para que nós pudéssemos entender o que é graça. Deus só nos trouxe, nos deu a lei. Deus só nos deu a lei para nos mostrar claramente o que é graça. Deus disse assim, eu desejo que você viva perfeitamente. Esses são os atributos da perfeição. Mas como você não consegue viver por fora, eu vou viver por você e colocar eles dentro de você. Mas escute. Primeiro a lei precisou ser experimentada. Quando o homem Nixon chegou na conclusão de que a lei era impossível de ser cumprida, a Bíblia diz que o papel da lei foi revelar o pecado. Porque se não houvesse lei, não haveria o pecado. Como que, a Bíblia diz, como que eu saberia que matar é pecado, se a lei não dissesse, não matarás? Como eu saberia que mentir é pecado, se a lei não dissesse, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás? Então a lei teve a principal função de revelar o pecado atribuído a toda a humanidade. Por exemplo, você sabia que comer arroz é pecado? Você sabia que é pecado? Não?
Porque nunca houve uma lei bíblica dizendo assim, olha, se você comer esse arroz é pecado. Jesus não disse isso. Então você come. Mas se Jesus dissesse, você ia falar o quê? Opa, está errado. Então a lei veio para fazer o quê? Revelar o pecado. Sem lei nós não teríamos consciência do que é errado. Por isso que Deus precisou, falou assim, ó, escute. Antes de mostrar para você a minha graça e o meu amor, eu vou mostrar para você o teu pecado e a tua condenação. Você quer saber o que é um pai que ama, Murilo? É fácil eu chegar para você e te dar um presente. Difícil é quando eu tenho que pegar uma vara para te corrigir. E Deus fala assim, antes de eu revelar o que é a minha graça, você só vai dar valor nela. Você só vai dar valor na minha graça o dia que você entender o seu pecado e a sua condenação. Aí Deus fala assim, vai, não mente, aí você é um mentiroso. Aí Deus fala, vai, não engana, você é um enganador. Vai, não adultera, você é um adúltero. Você seria incapaz de cumprir a lei. Aí Deus fala, agora que a humanidade entendeu a condição do pecado e a morte, eu vou manifestar a minha graça por meio de Jesus Cristo. Entenda. Se você entender como Deus age, você vai entender o processo dele na sua vida. É por isso que antes de Deus te levar para o monte, ele faz você passar pelo vale. Porque quando você chega no monte, você dá valor no processo. Antes de Deus revelar o propósito, ele faz você trilhar um processo, para que quando você estiver vivendo o propósito, você dê valor a isso. Nem um amém você dá. Entende? Nossa, mas por que eu estou passando essa prova? É para quando você for vitorioso, você dá valor a Deus. Você dá valor à bondade dele. Você está entendendo como Deus é maravilhoso, gente? Quem está entendendo isso? Como Deus é maravilhoso, por isso Ele não nos priva de conhecer o mal. Por quê? Porque Ele nos abençoa quando nos faz conhecer o bem. Amém? Meu Deus, isso é maravilhoso. Olha o que está escrito no capítulo 5. Versículo de número 5. Versículo 3. 2 e 3. Não vira para cá, não? Isso. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Então, hoje em dia, existe uma religião chamada de judaísmo messiânico, que querem atribuir a Cristo o cumprimento da lei de Moisés, nos incitando a crer que, se eu praticar as leis de Moisés, eu serei ainda validado em Cristo. Ok? Eu não discordo disso. Porém, você tem a obrigação de cumprir toda a exatidão da lei. Porque se realmente você cumprir toda a exatidão da lei, você vai apertar a mão de Cristo e falar assim, agora nós estamos juntos, é isso. Porque não foi o propósito da lei validar o homem. O propósito da lei foi invalidá-lo. Foi mostrar para ele que ele é incapaz de cumprir.
Cara, se você olhar como ele é bom, ele ainda deixou o sacrifício no final do ano. Falou, para mim não matar vocês tudo, ainda eu vou dar a condição do sacerdote entrar por você e fazer a expiação. Meu Deus, isso é maravilhoso. Entenda uma coisa. Quando Jesus fala, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que cumpre a minha lei, Jesus está falando que agora nós já não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, nós vivemos debaixo da lei dos mandamentos de Cristo, e Cristo resumiu a lei de Moisés, estabelecendo a lei dele, os mandamentos de Moisés no mandamento dele. Ele diz o mandamento é, quando ele diz o mandamento é, ele está afirmando que aquele mandamento agora é dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e do teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Esse é o mandamento de Jesus Cristo. Apóstolo, então tem que guardar o mandamento? Tem. O de Moisés, não o de Cristo. O mandamento de Cristo. Escute, volta aqui comigo. Porque Deus estabeleceu a lei para que o homem pudesse ver a incapacidade de ser santo. Para que você pudesse olhar para você, irmãos, e falasse assim: realmente, eu não vou conseguir cumprir. E o que eu mereço? O salário do pecado. Murilo, você já pensou Deus chegar para você, olha aqui para mim, e falar assim, ó: isso aqui é o tamanho do seu pecado. O que você merece é a morte. Mas se você cumprir isso aqui, eu não te mato. Pare e pense, irmão, Jesus falando isso para você. Sayonara, isso aqui é o tamanho do seu pecado, ó. E que você merece é a morte, mas se você cumprir isso aqui, eu deixo você viver. Toma. Aí na hora que você visse lá, Sayonara, se o teu filho te desrespeitasse, leva ele numa praça pública e apedreja ele publicamente. Você faria, Sayonara? Cadê as mães aqui? A Rebeca pôs até a mão no couro. A Rebeca falou: tomara que ela fale não, tomara que ela fale não. Hã? Será? E aí Deus diz assim: ok, agora eu vou pagar a pena que você deveria pagar. A morte. Eu vou te contar uma história que talvez você nunca mais vai esquecer da obra da redenção. Quem já ouviu falar do imperador chamado Nero? Um imperador que realmente viveu, mas a história que eu vou contar é uma história ilustrativa. Nero era um homem muito severo. Nero foi conhecido pela sua atrocidade de matar mulheres grávidas e tirar o filho dos ventres dela. Nero foi conhecido por acender a cidade de Roma, amarrando os cristãos em postes e ateando fogo nele. Ele queria ver Roma acesa, com os corpos dos cristãos sendo queimados vivos. Ele olhava da sua casa, ele via os cristãos sendo queimados assim, e ele gritava: vocês não são a luz do mundo, então brilhem, brilhem, vocês são a luz do mundo, brilhem. Nero foi acusado de ter entrado em casas de deficientes físicos e matado esses deficientes físicos, de matar crianças, jovens, adultos, velhos, idosos. E um dia houve uma revolução e falou assim: chega, Nero precisa ser punido. E prenderam Nero, levaram ele no Coliseu, e o Coliseu lotado, centenas de milhares de pessoas vendo a sentença de Nero. Só que juiz iria julgar Nero? E lembraram-se de um juiz velhinho, de cabecinha branca, que nunca tinha errado uma única causa. Ele falou assim: manda buscar aquele juiz, porque aquele juiz, ele vai dar uma sentença justa. E aquele juiz que já estava até esquecido, distante, foram buscar aquele juiz. E aquele juiz vem, um ancião de cabecinha bem branca, espírito bem manso. Ele se achega na tribuna diante de todo o Coliseu. Ele começa dizendo: Nero, você foi acusado por atrocidades, crueldades, ter ateado fogo nos cristãos,
ter cortado barriga de mulher grávidas e tirar os seus filhos vivos. Você foi acusado de torturar idosos, de abusar de crianças, de cometer suicídios absurdos. E o Coliseu inteiro, mata Nero, mata Nero. E a sua sentença, Nero, vai ser que você vai ser torturado durante 20 anos. E cada dia desses 20 anos vão arrancar uma parte do seu corpo. Um dia vão arrancar uma unha, outro dia vão arrancar um pedaço da orelha, outro dia um pedaço da carne. Durante 20 anos você vai ser torturado, sendo eletricutado, sendo golpeado. Durante 20 anos, todos os dias. E depois de 20 anos você vai ser morto. E todo mundo começou a aplaudir. Glória a Deus. Mata Nero. E o juiz bate a sentença. E quando todo mundo está festejando, ele pega o microfone e ele cita uma lei que poucos conheciam, chamada Lei da Substituição, que era validada em que um justo pagasse a pena no lugar do criminoso. E quando ele cita aquela lei, aquele juiz puro diz assim: eu vou pagar a pena no lugar de Nero. Porque ninguém sabia que aquele era o legítimo pai de Nero, que tinha se escondido porque ele era o pai verdadeiro de Nero. Ele pagou a pena no lugar dele. Será que com essa história você consegue entender o que Jesus fez por mim e por você? A lei foi ele levantando um cartel de dívida e falando assim: realmente eu e você merecíamos a morte por sermos mentirosos, profanos, arrogantes. Nós merecíamos a morte por sermos imorais, nós merecíamos a morte. Ele levanta o cartel de dívida contra nós e depois ele bate o martelo e fala: mediante a substituição, eu, como justo, eu vou morrer no lugar da humanidade para que a humanidade seja absolvida por mim. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Será que você consegue entender que a lei só faz sentido para denunciar o meu pecado e o seu pecado? Por isso que está lá. Toda a Torá que um judeu tem, eu e você temos também. Está aí. Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio. Levítico, Número e Deuteronômio. Está lá, essa é a Torá. Que um judeu lê e pratica. E tenta praticar até os dias de hoje. Tentando atrair Deus por um comportamento externo. Enquanto Deus só é atraído por uma intenção correta. Então aquilo que a lei tentou fazer por fora, Cristo veio nos colocar por dentro. Amém? Quantos entenderam a lei? Quantos entenderam a lei? Amém? Abra sua apostila aí, na página 11. E a sua Bíblia, você abre em Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo. A partir do versículo 9. Quem quer ler para mim? Doutor Ricardo, faz esse favor para mim. Aqui, ó. Que se concluiu? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ficou claro isso. Você vai continuar, peraí. Tanto judeu quanto grego, todo ser humano está debaixo do pecado. Continua. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Nenhum. Continua. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quando a Bíblia está falando disso, ele vai continuar, mas preciso que você entenda isso. Não está falando de A ou B, está falando de uma generalização. Está falando da raça humana. Não há justo dentro da condição da raça humana. A lei deixou claro isso. Deixou claro que dentro da raça humana não há justo. Gente, deixa eu falar, principalmente você que é solteiro, não comete a burrice, irmãos, de você, não, mas o rapaz é bom, a moça é boa. Não existe atributo moral, escute, que seja entranhado na vida de alguém que não está em Deus. Mas ele é uma pessoa boa, até que... Não, mas ele é uma pessoa honesta, até que... Você está entendendo? Todo homem pode ser moldado por fora por uma educação familiar. Mas é só o Espírito de Deus que pode transformar o coração dele por dentro. Não, mas ele é de boa família, ele é tão bonzinho até ele brigar com você, enjoar de você e trair você com outra pessoa. Então, entenda uma coisa, não há justiça no caráter do homem natural sem Deus. Vou falar mais profundo para você. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor é um atributo de Deus, é um dom de Deus. Será que alguém que não está em Deus pode verdadeiramente amar? Estou falando da raça humana caída. Será que alguém, um safado que não está com Deus, chega para você, irmãzinha, eu te amo. Você vai acreditar, irmã? Pelo amor de Deus, irmã. Como que o cara vai falar que se ele te ama, se ele não conhece o amor? Eu estava sentindo falta de você, irmã, hoje. Não, eu te amo. Ele ama você nada, ele ama suas pernas, suas coxas, seu cabelo liso. É que ele ama, é isso. Porque amar é só Deus quem pode dar. Então, mulher, abre a cabeça, tá? Em nome de... Homem também, porque tem tanto homem que é besta também hoje em dia, que a mulher fala, eu te amo, o cara acredita. Eu falo assim, mas peraí, você me ama, mas você é amada por Deus? Não, então o que você está falando de amor? Amor e paralelepípedo é a mesma coisa, porque não tem Deus, irmão. Amém? Ficou claro? Então, quem está vacinado aí já? Levanta a mão. Já está vacinado, né? Pelo amor de Deus. Pode continuar. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe de quem que está falando aqui? Sabe de quem? Do teu vizinho. É aquele bonzinho que às vezes leva até uma fruta para você.
leva até um pãozinho quando ele faz, mas ele não conhece a Cristo, é dele que está falando aqui. Daquele seu colega do trabalho, até um familiar, não conhece, é dele que está falando aqui. Está falando que ele é como um sepulcro caiado. Está falando que ele, os pés dele são velozes para derramar sangue. Eles não conhecem o caminho da paz. É esse seu irmão aí que você conhece, seu vizinho, é ele. Continua, por favor. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Porque ninguém será justificado diante de Deus. Presta atenção no versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, aqueles que querem viver na lei está sendo acusado pela... Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Versículo 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, pela lei vem o quê? Então, para que serviu a lei? Traduz na sua linguagem. Para que serviu a lei? Vou traduzir na minha. Para mostrar que nós não presta. É verdade, está aqui, Lano. Está escrito aqui, mas eu traduzi do meu jeito. Para que servia a lei, Gui? Para mostrar que nós é sem vergonha e não presta para nada. Antes de você entender graça, escute. Jesus disse: quem muito é perdoado, muito ama. Você nunca vai entender amor sem primeiro entender pecado. Antes de você entender amor e graça, você precisa entender pecado e perdão. Porque você só vai se sentir amado o dia que você se sentir perdoado. O dia que as tuas acusações forem tão pesadas a ponto de te matar e de repente você ouve a voz: Tetelestai, está consumado, eu paguei por você. Aí você entende graça. Então deixa a lei falar para você que você não presta. Não, apóstolo, mas você não me conhece, eu sou tão bonzinho. Não é, você não presta. Coloca isso na sua cabeça. Porque se você achar que alguma coisa, a graça não serve para você para nada, ué. Que a graça é um favor que você não merece. Se você achar que é bonzinho, você vai achar que você merece. Não, eu mereço sim, sabe por quê? Eu ajudo até o pastor Murilo fechar as marmitas na sexta-feira. Eu mereço. Você merece o quinto dos infernos. É o que nós merecemos. É ou não é, doutor? É o que nós merecíamos. O quinto dos infernos. Eu queria saber por que é o quinto. Pastor, depois você estuda na história. O que é o quinto dos infernos? Porque eu acho que eu merecia o sexto dos infernos. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. A gente só ama Deus, só entende a o dia que você olhar para dentro de você e ver o tamanho da sua maldade. O quanto que Deus tinha que consumir você com ira. Por favor, doutor, continue. Ficou claro? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Continue, 21. O vento levou ali a Bíblia dele ali. 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Amém. Tem outra tradução aí, filho?
Lê na outra tradução, por favor. A partir do versículo 23, lê na Ara. Eu leio essa tradução aqui há 15 anos intensamente. A minha cabeça parece que não reconhece outro, pastor. Parece que você lê na outra tradução, parece que não é a Bíblia para mim. Porque, sabe quando parece que você decora a ordem? Aí você coloca outra palavra no meio e faz uma confusão, né? A partir do 23, né? Isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Continua. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Meu Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Meu Deus do céu. A minha fé anula a lei? Por quê? Porque sem a lei eu não tenho a consciência do pecado. A lei sempre vai ter que estar ali. Sempre vai ter que estar ali. Para mim entender que não é por ela que eu sou salvo. Ela tem que estar ali. Eu vou ter... Por que apóstolo, mas se a gente vem... Por que tem a lei? Então aqui na Bíblia tem para quê? Tem para você ver e ter a consciência de que você é incapaz de viver por ela. Por isso que ela está ali. Irmão, se você entende a Bíblia pela condição do amor, você vai ver o quanto é maravilhoso olhar e ver que do lado de cá tem um dedo apontando para você, mas do lado de lá tem os braços abertos de Cristo te esperando. É maravilhoso, você olha para as Escrituras e fala, cara, do lado de cá eu vejo um Deus apontando o dedo para mim, mas quando eu vejo para o lado de cá eu vejo um pai com os braços abertos me esperando. A lei denunciou quem eu era, mas a graça me aceitou como eu sou. Não dá para tirar uma coisa da outra, não dá, Lando, para você falar assim, vamos tirar isso, não dá. Lei e graça é a exatidão de Deus. Será que você entendeu que Abraão subiu o monte, enquanto o filho dele carregava o madeiro, que era o peso pelo pecado, o pai estava carregando o cutelo, que é a justiça, e o fogo, que é a santidade, porque nas mãos de Deus você sempre vai encontrar a condenação justa, mas vai encontrar a exatidão da graça. Não tem como, Deus não passa pano em nada, Deus não absolve nada, Ele é justo. Mentiu, é mentiroso, está condenado à morte, e o cutelo está na mão dele para apontar a morte. Mas na outra mão tem o fogo consumidor que refina e purifica e fala assim, do mesmo jeito que você é condenado pela morte, você é absolvido pela vida. Lei e graça. Eu posso ouvir um amém? Se você entendeu o que é a graça, escute, se você entendeu o que é a lei, eu não preciso te explicar o que é a graça. Aí na sua apostila tem alguns atributos. Mas escute, se você entendeu o que é lei, eu não preciso te explicar o que é graça.
Porque se você entendeu o que é lei, a graça vai jorrar latente dentro de você. Graça é um senso de constrangimento que Deus coloca dentro da gente e nos faz viver em gratidão todos os dias. Graça é um senso que não me faz esperar mais nada de Deus. Alguém que ainda está esperando alguma coisa de Deus não sabe o que é graça. Alguém que ainda está esperando Deus fazer alguma coisa em prol dele não sabe o que é graça. Porque quando você conhece a lei, você naturalmente vai viver a graça. Você vai viver rendido todos os dias e você vai falar assim: eu vou acordar antes do sol. Não é porque eu quero orar para Deus me dar uma família. Não é porque eu quero orar para Deus avivar Portugal. É porque eu quero levantar as minhas mãos em gratidão e agradecer e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não mereci estar aqui. Obrigado. A graça é natural para alguém que conheceu a lei. Para alguém que viu o cutelo do Pai apontado para você. A graça é ver os braços de Jesus abertos. Escute, quando Jesus deu o brado na cruz e ele disse: está pago, está consumado. Eu vou te explicar o que aconteceu naquele momento para a gente finalizar. Enquanto Jesus estava na cruz, pastor Tony, ele deu 7 brados. E os 3 últimos brados que Jesus deu foi quando ele estava na cruz. Ele deu um brado e ele disse: tetelestai, ou tetelestai. Essa palavra era muito conhecida pelos romanos. Por quê? Porque existia uma ordem de um preso, quando ele cumpria a pena dele, os guardas não libertavam ele. Os guardas iam na cela, abriam a cela, destrancavam a cela e colocavam uma plaquinha na cela, escrito tetelestai. Quem olhasse aquela placa saberia: a dívida está paga. Tetelestai significa está consumado, a dívida está paga. Então, quando o preso estava ali, ele não tinha calendário, ele não tinha hora, ele não tinha data. E de repente, alguém colocava uma plaquinha na porta e destrancava a cela. Ele olhava: está paga, a minha dívida está consumada. Ele podia pegar as coisas dele e sair da cela naturalmente e ir embora, porque a dívida dele já tinha sido paga. Quando Jesus dá esse brado, ele fala tetelestai. Todo mundo que estava preso na escravidão do pecado, entendeu? Falou: cara, o que ele está falando? Ele está falando que nós podemos sair da condição de escravidão? Ele está falando que a porta foi aberta e agora nós podemos sair dessa condição? Entenda, Jesus não pôs ninguém para fora, mas ele destrancou a cela para que qualquer um pudesse sair. Para que cada um pudesse sair. Só que escute, quando ele deu esse brado e ele disse: está pago, todos os demônios da face da terra ouviram esse brado. E todos os demônios da face da terra foram pegar o que é dele por direito. E quando ele disse: está pago, escute, todo o pecado da humanidade, você vai entender porque ele deu o brado a seguir. Todo o pecado da humanidade entrou no corpo físico de Jesus. Ele levou sobre ele. Quando o pecado entra, o Espírito Santo... Só que Jesus não percebeu o pecado entrando. Ele está pago. Os demônios falam: se está pago, então é seu. Você comprou, o pecado é seu, leva o pecado. Quando Jesus leva o pecado, o Espírito Santo sai. Quando o Espírito Santo sai, ele sente. Quando ele sente, foi a primeira vez que ele se remete ao Pai como Deus, porque ele não estava falando com o Pai, ele estava falando com o Espírito que ele percebeu saindo. E ele falou: Deus meu, por que me abandonastes? Ele não estava falando com o Pai, ele estava falando com o Espírito. E quando ele diz: por que me abandonastes? Ele teve a consciência que eu e você deveríamos ter quando pecamos. Ele diz: não tem mais motivo para me viver. Sem a tua presença eu não tenho mais motivo para viver. E o nosso Senhor na cruz, ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morreu. O que matou Jesus
foi o meu pecado e o seu pecado ter entrado nele e o Espírito ter saído. Quando o Espírito saiu, ele expirou. Escute, se o meu pecado e o seu pecado não tivesse entrado no corpo de Jesus, o sangue dele estaria gritando até hoje, ele não morreria. Poderiam esquartejar Jesus e derramar, as células dele estariam vivas, gritando até hoje no chão. Como eu acredito ser as de Abel, porque a Bíblia diz que o sangue dele clama até hoje. Alguém remido, sem pecado, não morre. Deus diz para Adão: se você não pecar, você vive eternamente. Se você pecar, você morre. Jesus não tinha pecado, ele ia estar vivendo até hoje. Jesus só morreu porque o meu pecado e o seu entrou no corpo dele. Quando entrou no corpo dele, ele morreu. Escute. Mas antes de subir aos céus, a Bíblia diz que ele desceu ao abismo. Ele foi pregar para os espíritos em prisão. Escute, o abismo é o lugar que eu e você vamos passar. Todos vamos passar pela morte e o abismo. Todos. A morte chegará para todos. Todos vamos passar pelo abismo. E Jesus passou. E quando a morte se apresentou para Jesus, a morte diz assim: eu sou a morte. E ele disse: eu sou a vida. E a morte diz: então eu não posso te conter aqui, pode ir. E no terceiro dia ele ressuscita e ele leva cativo o cativeiro. E quando eu e você passarmos pelo abismo e pela morte, a morte vai falar: oi, eu sou a morte. Você vai falar: mas em mim mora o Espírito da vida. Por isso a morte, a morte não pode conter a igreja, porque nós temos o Espírito de vida. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir a Jesus de verdade, irmão? Você que vai cuspir na cara da morte e subir para a eternidade. Aleluia!